construindo, que a gente foi elaborando o diagrama de classes, nosso estudo de caso, né? Bom, então o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou abrir o Notepad, certo? Depois vocês vão entender por que eu fiz isso. E vamos estar aqui com a descrição do nosso estudo de caso, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer uma leitura textual desse documento, identificando quais são os substantivos presentes no documento. Bom, então, fazendo a leitura aqui, uma locadora de veículos. A gente tem aqui nosso primeiro substantivo, que é a locadora de veículos. Na verdade, temos dois, né? Locadora e veículo. Deseja um sistema para facilitar um atendimento a seus clientes. Novamente, eu copiei aqui e colei esse substantivo que nós identificamos. Processo de aluguel de carros. Observa que aluguel aqui não dá ideia de ação, e sim de um substantivo, né? O aluguel é executado no contexto do sistema. Aluguel de carros é um outro substantivo presente. Atual é confuso e está gerando satisfação entre os clientes. A locadora é composta basicamente pelos seus funcionários e carros para aluguel. Então, novamente, nós temos aqui mais um substantivo. Percebam que nesse momento aqui eu já estou eliminando substantivos redundantes, né? Mas se eu vou seguir ao pé da letra heurística, eu já teria aqui várias instâncias da palavra clientes e aluguel. Então aqui eu já estou identificando substantivos sem repetição, né? Os funcionários, por sua vez, eles são identificados por CPF, nome, endereço, telefone. Então isso aqui também são substantivos presentes na nossa descrição, né? E aí eu vou jogá-los aqui no nosso .txt. Já os carros estão divididos em diversos tipos: popular, luxo, utilitário. Temos aqui também alguns substantivos associados a carro, né? Popular, luxo, utilitário. As informações importantes sobre os carros a serem armazenadas são código, tipo, modelo, ano, cor, chassi, quilometragem e valor do aluguel, diário e semanal, né? Então eu vou copiar aqui substantivos e vou mantê-los na nossa lista de substantivos aqui identificados. Valor do aluguel, vou colocar valor do aluguel diário e valor do aluguel semanal. Bom, dando continuidade, os funcionários eles serão responsáveis pelo cadastro dos clientes e dos carros adquiridos pela locadora, por efetuar o aluguel de um carro para o cliente e dar baixa no aluguel. Existem clientes especiais e clientes comuns. Novamente aqui nós temos mais alguns substantivos que podem ser importantes aqui no contexto do nosso problema, né? Os especiais possuem uma taxa de desconto e um valor de quilometragem extra para seus aluguéis. Então percebo que novamente aqui nós temos mais alguns substantivos que poderão estar presentes de alguma forma em nosso diagrama de classe. Qualquer cliente é identificado por RG, nome, CPF, telefone, endereço e cidade. Então, mais alguns substantivos aqui, dessa vez associados ao substantivo cliente. Desta forma, o cliente poderá solicitar o aluguel de carros a um funcionário da locadora. Os tópicos abaixo descrevem as funcionalidades do sistema. Alugar carro. O cliente deve solicitar ao funcionário o aluguel de carro, até aqui nada novo. O sistema verifica se o carro solicitado pelo cliente está disponível. Então a gente vai ter um substantivo aqui que vai indicar se o carro está disponível ou não.
Caso esteja, o processo de locação é concluído e o carro passa a estar indisponível. A data de aluguel deve ser guardada para cálculo do valor do aluguel na devolução. Então, mais uma vez aqui nós temos um substantivo aqui importante no contexto do novo sistema, né? Que é a data de aluguel, e temos outro aqui que é o valor do aluguel. Temos uma outra funcionalidade aqui que é dar baixa, que é o cliente faz a devolução do carro para o funcionário e solicita a nota fiscal com a quilometragem percorrida e o aluguel do carro. Então nós temos aqui mais um substantivo, né? Nota fiscal. O funcionário coloca o status do carro novamente como disponível. Temos aqui o substantivo status. Mais tarde a gente vai ver que ele poderá ser eliminado, mas por enquanto vamos capturar, né? Solicita ao sistema para calcular o valor do aluguel a ser pago e emite o recibo para o cliente. Cadastrar cliente. O cliente solicita ao funcionário que o cadastre na locadora. O funcionário recebe os dados e cadastra. Cadastrar carro. O funcionário cadastra o carro adquirido. Bom, nesse momento fizemos a leitura do documento como um todo e identificamos aqui no TXT um conjunto de substantivos que vão se transformar nas classes e atributos no sistema. Obviamente, parte deles poderão ser desconsiderados nesse processo de definição das classes e dos atributos. Bom, extraídos os substantivos, ou seja, a gente pegou a descrição do requisito, fez a extração dos substantivos. A próxima etapa é justamente identificar quais são as classes, né, que comporão, e os atributos que estão associados a essas classes comporão nosso diagrama de classe, né? Então, retornando aqui para o nosso TXT, a gente vai colocar aqui, nós vamos colocar uma categoria aqui classes, uma categoria aqui atributos e categoria aqui descartados, certo? E a gente vai pegar cada substantivo desse aqui que nós identificamos e nós vamos tentar alocá-los a cada uma dessas categorias definidas aqui em cima. Bom, então vamos primeiro para as classes, né? As classes são entidades que representam algum objeto do mundo real que precisará ser gerenciado no contexto do sistema. As classes elas são compostas de atributos, e esses atributos geralmente contêm prioridades que modificam ou conseguem dar um determinado estado a uma classe que está sendo analisada, né? Então, com base nesses dois conceitos, a gente vai fazer a leitura de cada um desses substantivos, identificar o que é classe, o que é atributo de uma classe e identificar aquilo que pode ser descartado, né? Bom, locadora representa a entidade locadora e a gente pode colocar ela aqui como sendo uma classe candidata do sistema. Veículo também é uma classe candidata. Cliente também é uma classe candidata. Aluguel também é uma classe candidata. Carro seria uma classe candidata, mas percebam que carro e veículo são sinônimos. Então nós vamos colocar aqui o substantivo carro como sendo substantivo descartado desse conjunto que a gente identificou aqui. A partir de agora a gente vai chamar apenas quando a gente estiver elaborando um diagrama de classe, vai tratar apenas a entidade como sendo veículo. Funcionário é também uma classe candidata, vai fazer parte lá do diagrama de classe do sistema. CPF, nome, endereço, telefone, nós vimos que eles são propriedades de um funcionário. Quando a gente armazena um funcionário, a gente tem que ter essas informações para cada funcionário. Então isso aí são atributos, certo? Que estarão presentes no nosso diagrama de classe. Nesse caso aqui, vou colocar aqui do lado a classe a qual ele está associado, né? Já para facilitar a etapa seguinte da definição do nosso diagrama de classe.
Bom, dando continuidade aqui à nossa lista de substantivos, nós temos aqui popular, luxo e utilitário, que são tipos de carro, né? E aí aqui a gente pode ter uma dúvida interessante. Esses tipos vão estar associados apenas a um determinado atributo da classe carro, ou eles vão me trazer a necessidade de ter classes especializadas a partir da classe carro? Bom, no momento a gente ainda não sabe disso, né? Então vou colocar uma solução aqui mais genérica para depois nós voltarmos a discutir isso daqui quando estivermos trabalhando com a identificação das generalizações presentes no nosso diagrama de classe. Bom, dando continuidade então aqui a nossa lista de substantivos, nós temos agora os nomes código, tipo, modelo, ano, cor, chassi, quilometragem, valor do aluguel diário, valor do aluguel semanal. E a gente viu que isso aqui são propriedades do objeto carro, né? Por serem propriedades, nós vamos defini-los aqui como sendo atributos, ou seja, vai para a nossa lista de atributos também. Esses atributos estão associados agora à entidade veículo. Bom, próximo da lista aqui são clientes especiais e clientes comum. Vou colocar no singular, que é o usual, especial, cliente comum. E da mesma forma como ocorrido com os tipos de carro, vou colocar aqui como sendo possíveis tipos de clientes no nosso sistema. E mais à frente nós definimos se isso se transformará em classe, efetivamente, ou será apenas um atributo da classe cliente no nosso sistema. Temos ainda taxa de desconto e valor de quilometragem extra. Olha que interessante, nós vimos na descrição do documento de requisitos que esses duas propriedades são específicas de um cliente especial, ou seja, somente o cliente especial tem um valor de quilometragem extra e tem uma taxa de desconto. Então, com isso, nós já conseguimos identificar que há a necessidade de termos cliente especial e cliente comum como sendo classes específicas de nosso sistema. Então a gente já identificou ali que aquilo ali é classe mesmo. Na dúvida, por enquanto, então a gente está somente com relação aos tipos de veículo do sistema. E essa taxa de desconto e valor de quilometragem extra vão estar associados à classe cliente especial e à classe cliente especial, né? Dando continuidade aqui, nós temos os atributos, as propriedades RG, nome, CPF, telefone, endereço, cidade, que estão associados, que são propriedades da entidade cliente. E isso aqui serve tanto para cliente comum como cliente especial, né? São atributos que são compartilhados entre essas duas classes. Mais tarde a gente vai ver como isso vai ser resolvido quando estivermos elaborando o nosso diagrama de classes. Por fim, temos aqui o atributo propriedade disponível, que é um atributo do veículo. Vou colocar ele aqui no meio da nossa lista de atributos. Vou dizer que é um atributo que vai estar associado à classe veículo, que é o veículo que está disponível ou indisponível para aluguel. Data do aluguel, valor do aluguel, são propriedades presentes, possivelmente, na entidade aluguel. Temos status, que ele vai identificar se o veículo está disponível ou não. Então vou mudar isso aqui, esse nome disponível, para disponibilidade e colocar status como sendo uma propriedade descartada, já que ela já foi contemplada através de um outro atributo. E nota fiscal, que nesse momento aqui aparenta ser uma classe, só que novamente a gente só vai ter a certeza quando estivermos elaborando de fato o diagrama de classe, e a gente vai poder
perceber se ela faz ou não sentido no contexto desse problema aqui que nós estamos modelando. Bom, gente, com isso, nós finalizamos estas duas videoaulas. Na próxima edição da Engenharia de Software Magazine, nós daremos continuidade a partir desse ponto, justamente trazendo essas informações que foram definidas nesse TXT aqui, para o nosso diagrama de classes aqui no Visual Paradigm, e na sequência daremos continuidade através da identificação dos comportamentos e também da definição dos diferentes relacionamentos presentes no diagrama de classe que está sendo construído. Até a próxima!